Boa tarde, pessoal. Então, já tem um tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo, só que assim, é tanta correria que eu não consigo parar pra pensar como que eu vou falar, como que eu vou começar. Então, muita gente me pergunta, eu converso com muitas mães, até mesmo fora de Angra, e todas as mães que eu conversei, de 10, 6 já conseguiram o laudo do filho. Eu fico feliz por quê? Porque conseguir um laudo de uma criança autista não é fácil. A gente leva no médico, a gente leva no outro. A criança pode ter todos os comportamentos de autista, mas tem médico que fala que a criança não tem nada. Como aconteceu comigo com o Yuri. Mas eu insistindo, eu levando, eu pagando terapia aqui, levando ali, pagando terapia lá, graças a Deus, hoje o Yuri é uma criança que tem 7 laudos. Ele tem um medicamento dele que eu consigo pegar, que é 6 frascos, antigamente era 10, agora baixou. E o outro eu preciso comprar, que ele é R$ 160 todo mês. Então, eu vou explicar como que eu consegui, como que eu descobri que meu filho era autista, né? Que é a pergunta que todo mundo me faz, só que eu não consigo responder. Então, o Yuri sempre foi uma criança muito agitada, sempre foi uma criança muito estressada, ele puxava o cabelo. Então, assim, na fase dele de 4 meses a 1 ano, eu não percebia muito, porque eu tive que trabalhar. Como eu larguei do pai dele, eu tive que trabalhar para sustentar, né? Então, quem ficava mais com ele era minha mãe e as minhas irmãs. Só que toda vez que eu chegava em casa, a minha irmã falava: Ramiro, esse menino não para de chorar, esse menino é muito estressado. Ele tinha um monte de ferida na cabeça porque ele puxava o cabelo todo, então inflamava. Ele era uma criança assim que você chamava, na maioria das vezes ele não olhava. Ele chorava demais, você falava as coisas e não entendia. Ele atrasou para andar, ele atrasou para falar também. Muitas coisas que você pergunta, ele não entende. Ele não faz, ele não fala. Quando ele era pequeno, com 2 anos, o Yuri levava minha mão até onde ele queria. Ele não chegava assim: eu quero isso, eu vou pegar aquilo. Ele pegava minha mão ou a mão de outra pessoa e levava até onde ele quer. Pode ser uma água, pode ser um biscoito, pode ser um brinquedo. Ele sempre fazia isso. Como eles dizem, né, que a criança usa a nossa mão como ferramenta para querer algo. E outra coisa, o jeito de brincar. O Yuri sempre enfileirou tudo dentro de casa, ele separava tudo por cor, ele empilhava as coisas, ele só brincava assim. Ele ganhava um boneco, ele não queria saber do boneco, ele só queria saber o que tinha no boneco. Se ele pegava um carrinho, ele não queria saber do carrinho, ele queria só brincar com a roda do carrinho. Ele ficava girando tudo, tudo que girava, tudo que brilhava, tudo que tinha luz, chamava a atenção dele. Então, a maioria das vezes ele ficava no chão deitado, com o carrinho para frente e para trás. Ele olhava a roda do carrinho e ficava rodando. Então, assim, ele não brincava da forma que era para brincar com o brinquedo. E a maioria das vezes ele não gostava nem de brinquedo, ele brincava com uma coisa sem noção, tipo um pote, qualquer coisa que não tenha função ele brincava. Questão da comida, seletividade alimentar. É uma coisa muito complicada, porque assim, a criança nem comeu o alimento, ele sente o cheiro, ou vê a cor ou o alimento diferente, ele não pega, ele não vai comer, ele é assim. Então, assim, questão do alimento. O Yuri, em questão de fruta, ele só come maçã e banana. Ele não come mais nada. Já tentei dar pra ele, já tentei enfeitar prato, já tentei fazer tudo, mas ele não come. E em questão de criança também, ele não gostava muito de interagir com as crianças. As primas dele chamavam ele para brincar, ele brincava um pouquinho, depois saía. As crianças chamavam, ele só queria brincar do jeito dele, não era daquela forma que era para brincar. Ele já começava a gritar, ele já começava a dar o jeito dele. Ele sempre foi uma criança muito chorona, ele sempre foi uma criança muito estressada. Sempre se isolou. Se eu falasse Yuri, não, ele começava a se isolar, ele ficava atrás da porta, ele ficava chorando, ele ficava batendo a cabeça na parede, ele se mordia, ele tinha mania de lamber as pessoas, ele anda na ponta dos pés, entendeu? Então isso assim me chamou muita atenção. Ele não gostava de gente perto dele, tipo, se eu for numa festa, ele queria pegar aquilo na mesa. Eu falava: Yuri, não pode. Ele não entendia que não podia pegar aquilo. Ele começava a gritar, ele começava
a se bater, ele gritava, chorava, um desespero total. Então, assim, eu não conseguia ficar em festa, já cheguei até um tempo que eu não conseguia sair de casa por causa do Yuri, porque assim, tinha festa de família, eu falei, não vou não, vou ficar em casa. Tinha aniversário, eu já deixei de muito lugar por causa do Yuri, muito lugar mesmo. E o último aniversário que eu fui com ele, que eu lembro, antes de eu descobrir que ele era autista, ele queria pegar o bolo, ele ficava embaixo da mesa, falava que não podia. E eu, tipo assim, a festa foi lá e eu aqui, afastada, porque eu tinha que sair com ele, porque as crianças começavam a correr, o Yuri começava a gritar, o Yuri, tipo assim, é aquela coisa que as pessoas olhavam que eu não sabia o que fazer. Então, assim, eu lembro até hoje, na primeira vez que ele deu uma crise perto do Wanderson. A gente tava lá no areal, eu falei com ele que não podia fazer eu não sei o que, eu nem lembro. O Yuri começou a gritar, o Yuri começou a se espernear no chão, ele não queria deixar chegar perto dele. Ele gritava, ele chorava, ele ficou lá uns meia hora se batendo. Aí o Vando olhou pra minha cara assim, eu falei, ele assim, não posso fazer nada, se eu chegar perto ele me bate, se eu chegar perto ele se bate mais ainda, então tem que deixar ele no momento dele. Depois de meia hora ele vinha rindo, pulando, como se nada tivesse acontecido. Então uma coisa assim momentânea. Do mesmo jeito que ele tá rindo, ele tá chorando, ele tá se batendo, ele tá fazendo tudo. Então não tem momento pro Yuri, é o jeito dele. E questão de roupa, ele não gosta de sujeira, coisa de tinta. Agora que ele tá deixando aos poucos, mas antigamente ele não gostava de nada sujo. Se alguém tivesse um rabisquinho de canetinha na mão, de caneta, ele não pegava na pessoa. Se a pessoa chegasse perto dele com a blusa manchada, com tinta de cabelo, alguma coisa, ele não chegava perto. E em questão também do movimento repetitivo, que ele fica pulando toda hora, ele fica assim toda hora com a mão, ele bate palma para frente, para trás, ele não para, ele é inquieto, ele sempre tá fazendo um movimento repetitivo. Ele fica com o corpo para frente, para trás, ele fica sempre fazendo um movimento repetitivo. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E tem muita coisa que agora realmente eu não tô lembrada. Mas, assim, eu tenho uma folha de todos os comportamentos do Yuri, todo. E eu levei na geneticista. Yuri, eu levei na geneticista. Ela falou que não tinha nada, que era só um atraso e tal. E eu não satisfeita, falei, gente, não é possível, meu filho brinca desse jeito, meu filho tem bicicleta, meu filho tem patinete, ele só brinca com a roda, ele só brinca com a luz do brinquedo, ele não gosta assim, não brinca igual as outras crianças. E muitas vezes a gente chamava, ele não respondia, ele se jogava no chão, ele se batia, ele gritava mesmo, parecia que eu tava matando ele. Então, assim, eu nunca gostei de criança pirracenta, então eu achava que era pirraça, então, assim... Por eu nunca gostar de criança pirracenta, eu acabava batendo, eu acabava chamando atenção, eu botava de castigo. Só que mesmo tempo que eu botava, ele saía, entendeu? Então, assim, não adiantava de nada. Aí a minha irmã falou pra mim, Ramiro, o Yuri é diferente. Eu tô conversando, peraí, filho. A minha irmã falou assim, dá um oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal! Deixa a mamãe gravar um vídeo. Peraí, rapidinho. Mamãe, aqui. Tá bom, eu já vou ver já, peraí. Aí minha irmã falou assim, Ramiro, o Yuri é uma criança muito diferente, ele grita o dia todo, ele tem esse jeito. Ela falou assim, aí uma vez eu lembro que a Romênia falou pra mim assim, peraí, Yuri, Ramiro, esse menino grita o dia todo, esse menino grita o dia todo. Ela me deu um papel que falava de autismo. Aí ela foi lendo o papel, eu lembro até hoje desse papel, e falou pra mim assim, Ramira, lê só esse papel, as coisas que o Yuri faz... Você não acha que o Yuri é autista, não? E, tipo assim, eu não sabia que era criança autista. Porque, antigamente, as crianças autistas era bem mais avançado do que hoje. Então, assim, eu não sabia. Aí eu fui lendo, fui escrevendo tudo que ele tinha. Levei ele na geneticista, ela falou que não tinha nada. Depois de 1 ano, eu voltei nela com 5 laudos. E por último, eu levei no neuro, ele me deu um laudo também, que é autismo TDAH, que é criança hiperativa e com déficit de atenção. Então, assim, se você vê que seu filho é diferente, cara, não adianta você fingir demência,
porque você não vai ajudar. Hoje você pode negar, amanhã ele pode estar bem pior e você não vai poder ajudar muito ele por você não aceitar, entendeu? Então, assim, eu sempre aceitei ajudar ele, medicação, porque ele não dorme. Ele dormia 5 horas da manhã, acordava 7, acordava 8. Ele não dorme. Ele é muito agitado, faz muito movimento repetitivo. Então, assim, a medicação tá ajudando muito. E graças a Deus o Yuri tem evoluído demais. Então, eu precisava gravar esse vídeo.